Saudações a todos, aqui é Robson Ventura, aos irmãos do Saúde com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui hoje para falar sobre eleição, né? E é muito importante, antes de qualquer coisa, ressaltar que o meu objetivo é ter uma vida de paz, é ter uma vida de tranquilidade, né? Assim como também que os meus pares, que as pessoas que compõem a sociedade em que eu estou inserido, também tenham uma vida de paz, né? Para isso acontecer, segundo eu creio, segundo me foi mostrado por Jesus Cristo, é necessário que nós amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos, ou seja, é necessário que nós conheçamos as nossas prerrogativas, as nossas potencialidades e as planifiquemos, assim como nos conectemos por vínculos de paz e equidade com todos os nossos pares. Essa é a fórmula de planificamento do nosso organismo social. Esse é o algoritmo para planificar essa sociedade. Foi isso que Jesus Cristo trouxe, né, e que agora ele manifesta claramente para submeter o conhecimento secular à eficácia e à potência, né, do conhecimento de Jesus Cristo. É glorioso, né? Glórias a Ele, ao nosso Rei. Então, diante desse objetivo, diante dessa perspectiva, é que realmente eu venho denunciar, né, e questionar o processo eleitoral brasileiro, né? Isso baseado no que está acontecendo nos Estados Unidos, nas possibilidades de que isso esteja acontecendo em outros países, né? No fato da gente ter uma guerra política que envolve pessoas que não têm limite moral, pessoas que têm a consciência cauterizada, que iluministas, né? Iluminados, que para livrar o mundo do Talibã cristão são capazes de justificar a própria consciência com fraudes eleitorais e com o que for necessário, inclusive com mortes, né, com assassinatos em massa, impedindo pessoas de terem acesso a medicamentos simplesmente para que isso não beneficie um determinado candidato, né, impondo uma vacinação em massa para que esse canhão eleitoral, como muitos já falaram que é a vacinação em massa, possa beneficiá-los. A gente está lidando com essas pessoas. Então, diante de tudo isso, né, o mínimo que a gente pode fazer é levantar dúvidas a respeito do processo eleitoral brasileiro, principalmente diante de toda a incompetência administrativa do TSE, né, e principalmente, né, por causa do ataque hacker que aconteceu no dia da apuração da eleição, né? Toda essa incompetência, vocês já sabem qual foi, né? É amplamente noticiada. A questão do ataque hacker, por outro lado, tem uma questão mais perigosa, porque esse tipo de ataque, né, de transbordo, ou seja, existe uma tentativa gigantesca de várias conexões, isso trava o sistema e quando o sistema é reiniciado, ele roda o vírus que foi colocado ali dentro, em linhas bem gerais, para que todo mundo entenda, né? No meu Twitter vocês podem ver um desenho sobre isso, né? Então, diante de toda a incompetência administrativa já comprovada, né, já pública, e pelo fato de haver acontecido esse ataque hacker, a gente precisa tomar providências sérias. Né? A gente precisa, através dos nossos deputados, né, os deputados que foram eleitos, apoiados por Bolsonaro, cadê vocês? O que vocês estão fazendo com relação a isso? Né? A gente precisa tomar uma providência com relação a isso, envolver o Ministério Público, envolver a Polícia Federal, né? Todo mundo precisa estar envolvido nisso, porque, na verdade, não há como comprovar que houve fraude na eleição, mas o TSE não tem como comprovar que não houve, porque nesse tipo de ataque eles podem instalar um tipo de vírus que cumpre a sua rotina e depois se desinstala sozinho, né? E a gente tem toda a incompetência do TSE junto com esse evento para combinar a possibilidade de fraude. E isso diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, onde já comprovadamente, né, um programa errou a contagem e passou votos do Trump para o Biden. Né, a gente tem que se posicionar. Porque tudo que acontece nesse país, pessoal, envolve corrupção. Né? A gente está começando a mudar as coisas, mas até a eleição de Bolsonaro, até que houvesse essa manifestação da população brasileira através das mídias sociais, que é anterior ao Bolsonaro. Bolsonaro é consequência da nossa ação como povo, da nossa reação, né, organizada como sociedade civil. Até antes disso a gente estava na mão deles, mas agora a gente tem acesso às informações. E a gente sabe que alguma coisa de errado aconteceu nessas eleições, no mínimo incompetência, o que eu particularmente não acredito.
né, pelo fato de a gente estar lidando com pessoas que não têm limite moral, pessoas dispostas a tudo, né? Então, diante disso, a gente teve agora, por último, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, de novo. E a desculpa para a prisão dele, né, foi justamente ele ter denunciado o Laranjal do Bivar, mas ele já havia feito isso há um tempo atrás. Se você quiser realmente saber por que ele foi preso, vai no Twitter dele e olha as denúncias que ele começou a fazer a respeito da eleição, como ele começou a pontuar as falhas e apontar caminhos para a investigação ali, naquele momento, né? A partir daquilo ali, aí sim ele foi preso, né? Então, o que a gente tem diante de nós é uma sociedade baseada em corrupção, né? Tudo aqui no Brasil é baseado em corrupção. Você vê que uma cidade como São Paulo, que tem, se não me engano, o segundo orçamento do Brasil, são bilhões de reais, né? Que todos os meses são divididos entre as empresas que fornecem serviços e produtos para o Estado, para a cidade, na verdade, para a cidade, né? Quem são essas empresas? Porque a gente viu na Operação Lava Jato que o esquema é esse: as empresas financiam o político laranja, né? O político laranja depois entrega as obras e a venda das licitações para essas empresas e ambos financiam a imprensa corrupta, que agora já está acusando de que esses ataques, que foram comprovados já, foram comprovados de que esses ataques foram feitos a pessoas ligadas, investigadas no inquérito das fake news. Ou seja, eles estão antecipando um juízo de causa, revelando informações de uma investigação. Para quê? Para esconder isso, a incompetência deles? Ou para esconder algo mais? É isso que a gente precisa saber. E eu conto com vocês. Eu vou colocar essa publicação no meu Twitter e peço que você compartilhe. Compartilha, né? Porque a gente precisa pegar todas essas irregularidades, juntar todas essas irregularidades, né, para construir aí um corpo para denunciar, um corpo de documentação para denunciar tudo isso. A gente precisa saber o que aconteceu. Então, se você sabe de alguma coisa errada, ou ouviu que alguém no seu Twitter ou em alguma das suas mídias sociais viu alguma coisa errada, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, ou compartilhe a publicação dessa pessoa com a gente. Porque nós vamos juntar profissionais, nós vamos chamar os deputados, né, à responsabilidade para trabalhar, porque eles trabalham para a gente, eles têm que se posicionar com relação a isso. Isso é algo grave. O fato de ter acontecido esse ataque significa sim que pode ter havido fraude, fraude grossa. E diante de pesquisas que mostram covas na frente, todo mundo odeia o Dória nessa cidade, né? O pessoal tem nojo daquele cara, ele quer impor uma vacina, ele é aliado dos chineses, é agente do Partido Comunista Chinês, ninguém gosta desse cara, né? Então, você tem Boulos em segundo lugar, pelo amor de Deus, isso não é possível, eu não acredito nisso, né? Então, diante de tanta grana que rola nisso, ter a possibilidade de um aliado do presidente Bolsonaro vencer em São Paulo, isso significa que daqui a 2 anos é bem possível que Bolsonaro se reeleja de novo. Isso eles não vão querer permitir de jeito nenhum, assim como estão fazendo nos Estados Unidos. A gente está vivendo uma guerra, pessoal. A gente tem que deixar de ser inocente e imaginar que porque nós somos pessoas corretas, ou pelo menos que buscamos viver na correção, né, devamos presumir, ou a gente deve imaginar que as outras pessoas também pensem assim. A gente deve parar de se escandalizar com as possibilidades de corrupção. Muita gente chegou para mim e falou assim: mas será possível que eles fizeram isso? Não, você está exagerando. Gente, é muito dinheiro envolvido e muito mais do que dinheiro é o fato dessas pessoas que estão por trás dos políticos que roubam, essa elite que comanda o país baseada na corrupção, os mesmos que ganham, extorquem e tomam o dinheiro das pessoas, o dinheiro do Estado, através das licitações, serem expostas. Mais do que qualquer coisa, eles têm medo de serem expostos. Os juízes corruptos, os deputados, senadores corruptos, prefeitos, vereadores corruptos, eles têm medo de serem expostos. E agora é a hora da gente fazer eles sofrerem. Sem violência. Basta a gente fazer o nosso papel. Se cada um de nós entrar no site da transparência do seu município e buscar quem foi que ganhou as licitações, identificar quem são os donos das empresas, identificar quem são os políticos com quem eles estão vinculados e colocar isso na mídia social, nas mídias sociais, a gente já vai estar destruindo a vida deles, a gente vai estar destruindo a possibilidade que eles têm de destruir a nossa vida, porque a gente não é obrigado a viver essa ditadura do medo, essa ditadura do silêncio que eles querem nos impor.
né, a qualquer custo. Mas isso vai depender da sua ação, da minha ação. O meu papel, eu estou fazendo, gravando esse vídeo, convocando você, cidadão e cidadã brasileiros, a agir, a se posicionar. O que você vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar. E se daqui a algum tempo a gente for obrigado a ser vacinado, a gente for obrigado a ficar trancado em casa, a gente for destruído, né, a nossa economia for destruída, a nossa capacidade de defesa militar for destruída por consequência dessa incapacidade econômica e a gente se perceber numa situação irreversível, a responsabilidade não vai ser minha. Ok? Um abraço a todos.